Retornando então, pessoal, agora vamos então estudar o sistema de lubrificação dos motores a combustão interna. Tá bem? E aí, para a aula 12, só vai faltar então o sistema elétrico e o sistema de alimentação de combustível vai ficar para a aula 13. Muito bem, então o sistema de lubrificação, ele possui a função de garantir que exista uma operação livre de falhas mecânicas, o prolongamento da vida útil dos componentes e principalmente das peças móveis que possuem contato. Então, nós estudamos, né, que onde possui contato, né, como aqui no comando de válvulas, no eixo de manivelas, né, em contato com os casquilhos do mancal, né, da biela, os componentes do comando de válvula também em relação aos cames, tucho. Então nesse esquema aqui, né, ele pode ser visto que a parte inferior é muito trabalhado o salpicamento, né? Só que o óleo também ele é levado por esses dutos aqui para outras partes mais superiores, aonde também tem componentes móveis. Então, o óleo lubrificante serve principalmente para reduzir esse atrito entre as partes, né? Fazendo com que os mecanismos tenham baixa dilatação em função da manutenção da temperatura deles, tá bem? E os principais componentes desse sistema de lubrificação dos motores são a bomba de óleo, o pescador de óleo, sensor de pressão do óleo e o filtro. Bom, então iniciando aqui, a bomba de óleo, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser de engrenagens ou ela pode ser de rotor, tá bem? Ambas são conectadas ao motor, ou por engrenagem, conectada ao eixo do motor, né? Ou por engrenagem ou por correia, tá bem? O mais correto é que o óleo, como sendo um componente de manutenção, ele seja substituído periodicamente conforme o manual do motor, o manual do veículo, tá bem? Então, tem que ser feita a troca e juntamente com a troca do óleo, tem que ser feita também a troca dos filtros, tá bem? O pescador de óleo é esse tubo, né, com essa cabeça que vai até a parte inferior do cárter. O que ele faz? Ele, como diz o nome, ele é um pescador, ele fica succionando o óleo, tá bem? Então ele tem que ficar lá na parte bem inferior, por quê? Porque é lá onde tem um acúmulo do óleo. Imagine vocês que o carro, vocês tenham deixado ele com uma inclinação, ou ele esteja subindo, digamos, uma serra bem acentuada. O óleo todo, ele vai se deslocar para a parte de trás do cárter, tá bem? E esse deslocamento do óleo, ele tem que, mesmo assim, lubrificar todas as partes. E ele não pode faltar para a bomba de óleo, porque senão os mecanismos da parte superior do motor vão ficar sem essa lubrificação, tá bem? Então, esse pescador, ele tem na sua ponteira uma malha, que é uma peneira que faz, digamos assim, a separação, né, a filtragem daqueles componentes sólidos mais espessos, né, fazendo com que só o óleo mais refinado, sem tantos detritos, né, tanta sujeira, vá para a bomba, tá bem? Então, sua função do pescador é coletar o óleo depositado no cárter e levar até a bomba de óleo lubrificante. Muito bem. Temos também o sensor de pressão do óleo. O sensor de pressão do óleo, ele é um dispositivo que é conectado ao motor,
tem contato direto, né, junto ao sistema de lubrificação, e ele possui a função de monitorar a pressão do óleo do motor. Caso essa pressão seja elevada, quer dizer que a bomba de óleo está funcionando, mas tem algum tipo de impedimento, alguma coisa que esteja aumentando a pressão devido a uma sedimentação, né? O óleo que está trancado em algum ponto, e aí isso vai fazer com que tenha uma má lubrificação, um aumento do atrito, com o aumento do atrito aumenta a temperatura, dilata os componentes, aumenta mais a temperatura e vai fundir as peças. Bom, então quando a pressão está acima do normal, o condutor é avisado no painel, tá? Mas quem faz esse monitoramento e envia essas informações para o módulo central é o sensor de pressão do óleo. O filtro do óleo lubrificante, ele fica logo depois da bomba, e ele faz essa limpeza do óleo mais refinada para que os dutos, né, os canais e as galerias por onde passa o óleo, que faz a lubrificação tanto na parte do comando de válvulas, como também dos casquilhos, né, dos mancais móveis e fixos, como ali são orifícios e a passagem é bem estreita, esse óleo tem que ser o mais limpo possível, para que não leve, então, junto com ele, detritos, né, sólidos em suspensão. Então, como é que funciona o filtro? A parte suja entra pela lateral, tá? Entra pela lateral, desce, entra em contato com a parte de filtragem e depois sobe. Claro, isso depende de como ele é acoplado. Tem muitos que são acoplados na horizontal, outros são na vertical. E aí ele sai limpo pela parte intermediária, tá bem? Então o filtro, como eu falei para vocês, é um componente de desgaste, digamos assim, e ele também exerce uma pressão um pouco grande, caso ele esteja muito sujo. Então toda vez que é feita a troca do óleo, tem que ser feita a troca do filtro. Não adianta nada trocar o óleo se não trocar o filtro e vice-versa, tá bem? Então, o filtro é dividido em alguns componentes, tá? Cada um com sua função específica, mas o objetivo geral é, então, filtrar o óleo que passa pelos dutos, né? Que vai fazer lubrificação nos componentes, principalmente móveis. Bom, e as galerias e dutos de óleo são esses espaços internos, não é necessariamente um componente, mas é um espaço interno no motor por onde o óleo lubrificante é conduzido até chegar a esses componentes. E ele é distribuído e depois retorna por gravidade para o cárter, tá? Onde ele reinicia todo o sistema. Então, aqui é um esquema, né, do motor em corte, dá para ver que aqui tem o pescador, tem a parte da peneira, né, o filtro, ele passa depois, aqui não aparece a bomba, né, mas passa pela bomba, depois passa pelo filtro, vai para as galerias são conduzidas pelos dutos, né, e aí é feita a lubrificação na parte superior e ele retorna, tá bem? Aqui também dá para ver de uma forma em tridimensional, né? Como é que é essa distribuição desses dutos no motor. Em alguns casos, o óleo lubrificante também possui um sistema de arrefecimento, ou seja, ele tem um radiador, tá? Quando o motor é de alta potência ou ele possui pouco arrefecimento, o arrefecimento ele não é tão eficiente, esse óleo também necessita ser resfriado. Então, nesses casos, também existe um radiador que é utilizado para resfriar o óleo, tá? E funciona da mesma forma, tem um ventilador, e o óleo é o que passa dentro do radiador e o ar é que faz a troca térmica, tá bem?
Esse óleo também tem que ser substituído, isso é conforme o manual do fabricante, tá bem? E ele possui esses períodos que devem ser levados em consideração. E o óleo, ele não pode ser colocado qualquer tipo de óleo. Muitas vezes as pessoas, quando veem um tipo de vazamento, começam a aumentar a viscosidade do óleo, né? Então, digamos que é um 15W40, que é um tipo de óleo, né, específico para motores. Esse óleo tem um tipo de viscosidade, ele tem uma densidade, ele tem características próprias para fazer essa lubrificação. Se for colocado um 20W40, ele é um pouquinho mais espesso. Qual que vai ser o problema? Claro que, como ele é mais espesso, ele não vai conseguir sair por aqueles dutos ou aqueles espaços onde tem um vazamento. Dificulta um pouquinho mais a passagem. Mas aí o que acontece? A bomba de óleo vai ficar sobrecarregada, tá bem? Então, no início, na hora de ligar o carro, esse óleo ele vai estar mais espesso, porque ele não entrou na temperatura de trabalho, então vai ser mais pesado para a bomba fazer essa lubrificação. E aí pode ocorrer mais desgastes ainda. Então é mais interessante que nesses casos seja feita a troca dos selos, né, das juntas, para fazer então ou qual seja o vazamento, tá bem? E não é interessante que seja então aumentada a viscosidade do óleo só para sanar um problema que a falha é outra, né? Então, a princípio, o sistema de lubrificação era esse aí. Ele é bem simples, né? Não possui muitos componentes. E para a próxima parte, então, dessa aula, vamos ver, então, os sistemas elétricos. Então, até a próxima.